Paz seja com todos. Hoje nós vamos falar de 1 Crônicas, capítulo 19, a guerra de Davi contra os Amonitas. E nós vamos explicar o que isso tem a ver conosco nos dias de hoje, quais são as lições que podemos aprender desta passagem. Já deixe o like para ajudar na divulgação do vídeo e vamos para mais este importante estudo. Eu vou fazer a leitura aqui do capítulo, que é curto, apenas 19 versículos, e em seguida passaremos para a explicação. Algum tempo depois, Naás, rei dos Amonitas, morreu e seu filho foi o seu sucessor. Os Amonitas são os descendentes de Ló com a sua filha mais nova. Davi pensou: serei bondoso com Hanum, filho de Naás, porque seu pai foi bondoso comigo. Então Davi enviou uma delegação para transmitir a Hanum seu pesar pela morte do seu pai. Mas quando os mensageiros de Davi chegaram à terra dos Amonitas para expressar condolências a Hanum, os líderes amonitas lhe disseram: achas que Davi está honrando teu pai ao enviar mensageiros para expressar condolências? Não é nada disso. Davi os enviou como espiões para exterminar o país e destruí-lo. Então os líderes amonitas disseram ao novo rei que Davi não estava simplesmente apresentando as suas condolências, que ele não estava bem intencionado. Verso 4. Então Hanum prendeu os mensageiros de Davi, rapou-lhes a barba, cortou metade de suas roupas até as nádegas e os mandou embora. Ou seja, provocou grande humilhação contra eles. Quando Davi soube disso, enviou mensageiros ao encontro deles, pois haviam sido profundamente humilhados, e lhes mandou dizer: fiquem em Jericó até que a barba cresça, e então voltem para casa. Vendo Hanum e os amonitas, que tinham atraído sobre si o ódio de Davi, alugaram da Mesopotâmia, de Aram-Maacá e de Zobá, carros de guerra e condutores de carro por 35 toneladas de prata. Alugaram 32.000 carros e seus condutores e contrataram o rei de Maacá com suas tropas, o qual veio e acampou perto de Medebá, e os amonitas foram convocados de suas cidades e partiram para a batalha. Então eles formaram um grande exército com 32.000 carros de guerra, dezenas de milhares de soldados para atacarem Israel. Verso 8. Ao saber disso, Davi ordenou a Joabe que marchasse com todo o exército. Os amonitas saíram e se puseram em posição de combate na entrada da cidade, e os reis que tinham vindo posicionaram-se em campo aberto. Vendo Joabe que estava cercado pelas linhas de combate, escolheu alguns dos melhores soldados de Israel e os posicionou contra os arameus. Os arameus que se aliaram aos amonitas são os sírios. Então nós temos os amonitas, descendentes de Ló com a filha mais nova, e os arameus, que são os sírios. Verso 11. Pôs o restante dos homens sob o comando de seu irmão Abissai e os posicionou contra os amonitas. E Joabe disse a Abissai: se os arameus forem fortes demais para mim, venha me ajudar. Mas se os amonitas forem fortes demais para você, eu irei ajudá-lo. Seja forte e lutemos com bravura pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus, e que o Senhor faça o que for de sua vontade. Ou seja, eles entregaram aquela luta, aquela batalha a Deus. Então Joabe e os seus soldados avançaram contra os arameus que fugiram dele. Quando os amonitas viram que os arameus estavam fugindo de Joabe, também fugiram de seu irmão Abissai e entraram na cidade. Assim Joabe voltou para Jerusalém. Ao perceberem os arameus que haviam sido derrotados por Israel, enviaram mensageiros para trazer arameus que viviam do outro lado do Eufrates, que Sofaque, o
comandante do exército de Hadadezer veio à frente deles. Informado disso, Davi reuniu todo Israel e atravessou o Jordão, avançou contra eles e formou linhas de combate defronte deles. Mas, começando o combate, eles fugiram de diante de Israel, e Davi matou 7.000 dos seus condutores de carros de guerra e 40.000 dos seus soldados de infantaria. Davi causou grande dano a eles, tendo matado 47.000 soldados. Também matou Sofaque, o comandante do exército deles. Quando os vassalos de Hadadezer viram que tinham sido derrotados por Israel, fizeram a paz com Davi e se sujeitaram a ele. E os arameus não quiseram mais ajudar os amonitas. Até aqui, final do capítulo. Vamos para a explicação. Quais são as lições que podemos tirar? Primeiramente, como servos de Davi, os servos de Jesus Cristo podem experimentar momentos de humilhação e enfrentar esmagadoras forças de oposição. Então nós vemos no verso 4 que eles foram humilhados, foram presos, tiveram a barba rapada, cortaram as roupas deles, deixaram eles seminus. Isso acontece, de certa forma, com os servos de Jesus, que podem muitas vezes experimentar momentos de humilhação e enfrentar forças de oposição, como nós vemos nos versos 6 e 7. Da mesma forma como nações se ajuntaram contra Israel, muitas pessoas e forças se juntam contra o cristão. Inclusive governos, a elite dominante, a grande mídia, todo esse sistema maligno, ele se une contra os cristãos como um exército perigoso. No entanto, devemos ser fortes, corajosos e lutar pelo povo de Deus, confiando que o Senhor fará o que melhor lhe parecer. Nós sempre podemos encontrar a coragem necessária no Senhor, que nos concede a vitória. Podemos também tirar outra lição. Como os amonitas desconfiaram do coração misericordioso de Davi e o insultaram e a seus servos, assim também os ímpios veem Cristo com olhos incrédulos, desconfiados e o desonram. Como é tolo desonrar o Senhor de amor e bondade, especialmente em seus convites de salvação. Eles certamente provocam a sua ira, e haverá um tempo em que a sua misericórdia não estará mais disponível aos zombadores. E nós vemos isso em Salmos 2, versículo 12. Beijem o filho para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente, pois num instante acende-se a sua ira. Como são felizes todos os que nele se refugiam. Da mesma forma como os amonitas não aceitaram a misericórdia de Davi, os ímpios, os incrédulos, não aceitam a misericórdia de Cristo. E tal como os amonitas, os ímpios serão destruídos. Salmo 145, versículo 20. O Senhor cuida de todos os que o amam, mas a todos os ímpios destruirá. E é isto que esta passagem nos mostra. No final, nós podemos constatar no versículo 19 que os vassalos, que os servos de Hadadezer foram sábios ao fazerem as pazes com Davi quando ouviram a sua vitória. É ainda mais sábio os pecadores encontrarem paz com Deus por meio de arrependimento sincero e fé no Evangelho da salvação, pois Jesus é o Senhor e é o único mediador entre Deus e os homens. A qual grupo você pertence? Por hoje é só. Fiquem todos na paz e na proteção do eterno Deus, Criador dos céus, da terra e do mar e de tudo que neles há, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.